Olá, gente! Hoje estamos na nossa 8ª aula sobre funções. Hoje vamos falar sobre inequação do primeiro grau. Então, o que é uma inequação do primeiro grau? A gente sempre estava aprendendo então sobre equação, né? E agora apareceu esse inequação. Então, vamos entender o que é essa inequação. Toda inequação que pode ser reduzida a uma desigualdade, então antes a gente tinha sempre uma igualdade, né? A gente sempre tinha esse sinal. Agora a gente vai ter uma desigualdade, então ou vai ser menor, ou vai ser maior, ou vai ser menor ou igual, ou vai ser maior ou igual. Então essas são as nossas desigualdades. Em que o primeiro membro é um polinômio do tipo ax mais b, com um a diferente de zero, então a sempre vai ser diferente de zero, e o segundo membro é o zero, chamado de inequação do primeiro grau na incógnita x. Então, vai ser a x mais b. Aí, alguma dessas desigualdades, dessas que eu mostrei aqui, vai aqui, e aqui vai o nosso segundo termo, que é zero. Então, aqui eu trouxe um exemplo. Aqui, ó, ax menos b aqui, né? Então, o a é o nosso 4, b é o nosso menos 3, menor ou igual que zero. E aqui também outro exemplo, 8x maior do que zero. Aqui a gente tem o nosso a também, né, sendo 8. Aqui, menos 5x menos 0,2. Então, a gente também tem o nosso a aqui, ó, sendo menos 5. Uma desigualdade. E desse lado, a desigualdade aqui, ó, que é o segundo membro, que a gente fala aqui, é sempre o zero. Então, como vamos resolver inequações? Primeiramente, a gente tem que conhecer os princípios de equivalência das desigualdades, que envolvem adição e multiplicação de números reais. Então, vamos aprender estes princípios. Temos, inicialmente, o princípio aditivo de equivalência das desigualdades, que sempre ao adicionarmos dois números nas desigualdades, obtemos outra desigualdade no mesmo sentido. Então, por exemplo, eu tenho 3x mais 2 maior ou igual que zero. E eu quero descobrir esse valorzinho aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Diminuir 2 desse lado. E diminuir 2 desse lado. Que é o que a gente sempre fala de passar o 2 para cá com sinal oposto. Então, vai ficar 3x menor ou igual que menos 2. Então, aqui, ó, ao adicionarmos dois números nas desigualdades, obtemos outra desigualdade no mesmo sentido. Então, aqui, ó, tá no mesmo sentido. Aqui eu trouxe outro exemplo aqui, ó, menos 4 maior do que menos 7. Então, menos 4 mais 2 maior do que menos 7 mais 2. Menos 2 maior do que menos 5. Sempre quando eu adicionar um número, ele vai ficar o mesmo sinal aqui, ó. Então, ele aqui adicionou mais 2 dos dois lados, ele não quis zerar, né? Ele só quis adicionar um número, então ficou a mesma desigualdade. O princípio multiplicativo de equivalência das desigualdades é que quando a gente multiplica a desigualdade por número positivo, a gente ainda assim continua na mesma desigualdade. Então, é a mesma coisa que a adição. Somando dois números nos lados, a gente continua com a mesma desigualdade aqui, ó. Essa desigualdade aqui, ó, é a mesma coisa que essa desigualdade aqui. E quando a gente multiplica por número positivo, fica a mesma desigualdade também. Então, está aqui, ó. 3 menor do que 6, 3 vezes 2 e 6 vezes 2, 6 menor do que 12. Sempre vai ser verdade. Então, vocês têm noção, né, de que, por exemplo, menos 2, ele é realmente maior do que menos 5. Então, sempre conferir como ficou essa última
essa última aqui para vocês verem se realmente faz sentido. Por exemplo, aqui, ó, 6 menor do que 12, também faz sentido. Então, sempre dá uma olhadinha se faz sentido. Mesmo a gente sabendo que quando a gente multiplica por número positivo continua a mesma desigualdade, a gente sempre pode conferir para ver se realmente é verdade essa nossa última resposta aqui. E o que acontece se a gente multiplicar por um número negativo? Então, eu trouxe um exemplo, primeiramente. Então, menos 3 vezes menos 2 e menos 15 vezes menos 2. Então, 3 vezes 2, 6. Menos com menos, mais. Então, fica 6. 15 vezes 2, 30. Menos com menos dá mais, então 30. Então, essa desigualdade aqui, ó, diz que o menos 3 é maior do que o menos 15, certo? Que era a nossa inicialmente. E tava certo. Mas agora, olha como ficou. 6 maior do que 30. Isso aqui é verdade? Não, não é verdade. A gente sabe que o 30 é muito maior do que o 6. Então, quando a gente multiplicar os dois membros de uma desigualdade por um número negativo, a gente altera. Então, se era maior aqui, aqui ficou menor. Por isso que eu falei, sempre dá uma olhadinha no resultado final, porque a gente vai ter noção se está correto aquilo ou não. E agora, uma inequação produto. Sendo f e g funções na variável real x, chamamos de inequação produto as sentenças por f de x vezes g de x menor do que zero, f de x vezes g de x menor ou igual a zero, f de x vezes g de x maior do que zero e f de x vezes g de x maior ou igual a zero. Então, agora a gente está falando das nossas funçõezinhas. Antes ali, os exemplos que eu mostrei foram só com números, sem a função x, sem nada. Agora a gente vai falar sobre as funções. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Alguns exemplos de funções produto, de inequação produto, né? Então, a gente tem aqui 1/3 menos 4x vezes x menos 1. Lembrando que sempre o nosso a, que é o nosso, aqui no caso o nosso 4, aqui é o nosso 1, que são os números que estão sempre com o x, eles nunca podem ser zero, eles sempre têm que ser um número maior do que zero. Então, sempre, né, sei lá, 0,45, por exemplo, aqui, ó. Então, sempre ele tem que existir, ele tem que ser diferente de zero. Também podemos ter nossas multiplicações com mais de duas funções. Então, no caso aqui seria uma f de x, g de x e h de x. Então, lembrando sempre que o que a gente tem que sempre lembrar, que o nosso x não pode ser zero e não necessariamente vai ter sempre o b. E o nosso segundo termo aqui, ó, que é esse do outro lado da desigualdade, ele tem que sempre ser zero. Então, se ele não é zero, a gente tem que fazer alguma manipulação na nossa inequação para chegar no zero aqui. Vamos, então, resolver uma inequação produto para a gente entender um pouco melhor. Então, esse quadrado aqui, ela é da função quadrática. E a gente ainda não tem conhecimento sobre a função quadrática. A gente não sabe ainda como resolver uma função quadrática. Então, a gente tem que fazer alguma equivalência para que ela vire duas funções que sejam da forma a mais b, que não tenham o quadrado. Então, essa função aqui, ela chega-se a x mais 1 vezes x menos 1. Isso aqui é uma manipulação que vai fazer, mas que vai ser difícil a gente ter que fazer essa manipulação, porque depois a gente logo já vai aprender as inequações quadráticas e a gente vai conseguir resolver pela inequação quadrática. Essa aqui foi só um exemplo para a gente resolver ela na inequação produto, né? E com duas funções aqui. Então, a gente tem uma inequação produto, que é x mais 1 vezes x menos 1 menor ou igual a zero. Então, a gente precisa que f de x seja menor ou igual a zero e g de x seja menor ou igual a zero. Então, como a gente vai fazer isso? A gente sabe que a gente pode diminuir um aqui, somar um aqui e somar um aqui. Deixa eu escrever aqui. A gente tem que x mais 1
é menor ou igual a zero. Então, a gente diminui um de um lado, diminui o outro do outro lado, e a gente fica com x menor ou igual a menos 1, certo? Isso nesta equação aqui, f de x. E aqui a g de x vai ficar a mesma coisa, só que vai ficar x menor ou igual a mais 1. Porque em vez de diminuir menos 1, a gente vai somar 1, né? Então tá, agora a gente tem que entender o sinal de f e o sinal de g. Aqui a f, ela vai passar pelo menos 1, certo? Porque ele vai ser menor ou igual a menos 1. A função menos 1, quando passa aqui pelo x, ó, é uma crescente, ela vai ser isso aqui. Então, sempre quando tá aqui para baixo do eixo x é negativo, para cima do eixo x é positivo. Então, ela vai passar aqui no menos 1, e para cá vai ser negativo, para cá vai ser positivo. Então, a gente colocou aqui, ó, a f, quando for menos 1 para cá, menor do que menos 1, vai ser negativo, e maior do que menos 1 sempre vai ser positivo. Então, foi o que a gente encontrou aqui, ó, menor do que menos 1 é negativo, maior do que menos 1 é positivo. E a g não é mais menos 1 que vai passar aqui, vai ser o 1. Então, menor do que 1 vai ser negativo, maior do que 1 vai ser positivo. Então, nossa g, quando for menos 1, ela vai ser o quê? Vai ser negativa, né? Porque o menos 1, ele tá pra cá, então tá menos do que o 1. Então, entre 1 e menos 1 também vai ser negativa. E aqui, ó, quando for maior do que 1, vai ser positivo. Certo? É porque assim, ó, deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês. Vamos supor que aqui esteja o 0 no nosso eixo x e y. E aqui o menos 1. Aqui é o nosso eixo x, y. Que é o y. Então, ó, sempre quando a nossa g estiver entre menos 1, ó, vai estar pro lado de cá. Então, aqui, ó, a nossa função, ela sempre vai diminuindo, né? Porque ela é uma crescente. Então, ela tá crescendo pra cá. Então, pra cá, ela tá diminuindo. Então, ó, quando for menos 1, vai ser negativo. Entre 1 e menos 1, então, entre esse intervalinho aqui, ó, ela é negativa também. Então, ó, negativo. E acima do 1 aqui, ó, vamos supor aqui no 2, vai ser positivo, certo? E a multiplicação f vezes g, então, quando eu multiplicar o f vezes g, quando for menor do que menos 1, vai ser positiva. Porque menos com menos é mais, certo? Agora, a gente vai fazer a multiplicação aqui, ó. Certo? Então, menos com menos vai ser mais. Quando for entre menos 1 e 1, multiplicação de mais com menos é menos. E quando for maior do que 1, mais com mais é mais. Mas a gente não está analisando essa função aqui neste meio aqui, ó. Por quê? Porque aqui a gente tá que é maior ou igual a 1, é menor ou igual que menos 1 ou menor ou igual que mais 1. Então, a gente está mostrando esses lados para cá. Esse lado no meio aqui, ela não está definida a nossa função. Nossa multiplicação aqui, né? Então, aqui, a nossa função vai ser menor ou igual a menos 1 e maior ou igual a 1. Então, aqui, ó, x menor ou igual a menos 1 e x maior ou igual a 1. Por que ficou maior ou igual? Porque a gente está analisando a nossa função quando aqui é positiva, né? Então, por isso que ficou maior aqui. Porque esse nosso ladinho aqui, ela não está sendo analisada. Então, sendo f e g funções da variável real x, chamamos de inequação consciente as sentenças por f de x dividido por g de x, f de x dividido por g de x,
menor ou igual que zero, maior, maior ou igual ou menor. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Então, x mais 7 dividido por x, maior que zero, menor, maior ou igual, menor ou igual. Sempre vamos ter uma fração e uma desigualdade e o nosso segundo membro zero. Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente analisar. Aqui a gente já pode ver, né, que não é zero, então a gente tem que fazer alguma manipulação para que aqui vire zero. Então, aqui, somamos um desse lado e um desse lado, fizemos o nosso mínimo múltiplo comum aqui, e chegamos em 3 menos 4x sobre x mais 1 menor ou igual que zero. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que analisar f de x e g de x separadamente. Então, vamos lá. 3 menos 4x menor ou igual... menor ou igual que zero. Como que vai ficar? Esse 3 aqui eu vou diminuir desse lado e diminuir desse lado. Então, vai ficar menos 4x menor ou igual que menos 3. Então, vai ficar 3 sobre 4, né? X vai ser menor ou igual que 3 quartos. Só que eles estão todos negativos, então eu tenho que fazer com que ele fique positivo, certo? Porque o nosso x aqui ele tem que ser positivo. Então, vai alterar o nosso valor, porque eu vou multiplicar por menos 1, então vai ficar x maior ou igual que 3 sobre 4. Aí, aqui o x mais 1, eu vou ter que x menor ou igual a 1, certo? É menor ou igual que menos 1, né? Porque eu vou somar de um lado e vou somar de outro. E vamos ver como que vai ficar essa nossa função. O nosso sinal de f, então, vai ser uma decrescente, né? Para cá ela vai ser positiva, para cá ela vai ser negativa. E o nosso g, temos a reta no menos 1, para cá ela é negativa e para cá ela é positiva. Aí, no nosso quadro de sinais, a gente vai fazer aqui, agora é divisão, né? Mas vai ficar na mesma coisa, né? Quando é mais e mais, fica mais. Quando é menos e mais, fica menos. E quando é mais e menos, fica menos. E daí eu vou analisar nossa função de maneira que ela seja o nosso x aqui vai ser maior ou igual que 3 quartos e o nosso g aqui vai ser menor que menos 1. Certo? Então, sempre a gente vai ter que analisar nossa funçãozinha aqui e para encontrar nosso resultado e como vai ser a nossa conjunto solução-problema. Então, aqui, ó, o x é menor do que menos 1 e o x é maior ou igual que 3 quartos. Aqui ele vai ser menor do que menos 1, porque quando aqui eu tô falando que ele vai ser negativo, ó, quando aqui no f dividido por g, esse meu menos 1 vai ser negativo, é quando tá pra cá o negativo, certo? E o nosso 1, ele tá no meio, então ele não é menor ou igual. Por quê? Porque ele só é negativo quando for diminuindo aqui, e é positivo quando for somando aqui. Então, por isso que ele vai ser só menor do que menos 1, porque ele tá vindo pra cá, ó, e quando ele é negativo, ele vem pra cá. Então, é menor do que menos 1. E aqui, ó, por que que ele é toda essa parte positiva, essa parte maior aqui? Porque ele tá falando que é quando o 3 quartos é negativo. Onde que o 3 quartos é negativo? O 3 quartos é negativo sempre que vai aumentando o nosso valor de x aqui. Por isso que é maior ou igual. Temos também inequações simultâneas, que são inequações apresentadas por duas desigualdades ou por meio de um sistema de inequação.
Então, é quando a gente tem duas funções, f de x e g de x, onde tem uma inequação. Então, aqui eu tenho uma f de x, uma g de x, e aqui eu tenho um meio. E aqui eu tenho um sistema de inequações. Próxima aula, vamos aos exercícios.